Mateus 14, 22. Glória a Deus. Amém? Todos acharam aí? Amém. Pode acrescentar, colocar no quarto. Abençoe os irmãos. Vamos ser breve. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre a água. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Amém? Amém. Vamos ser bem rapidinho hoje, em nome de Jesus, mas Aleluia. desde cedo Deus colocou essa passagem aqui, e eu queria destacar alguns pontos com os irmãos, que é muito importante. Jesus, como todos nós sabemos, ele escolhe ali alguns homens, como seus discípulos. E o fato é que onde aqueles homens estavam, onde Jesus estava, aqueles homens também estavam. Estavam sendo ministrados, estavam sendo ensinados. Viveram muitas experiências com Cristo. E a partir daqui que eu quero que você compreenda algumas coisas, porque Jesus está diante de uma multidão, mas agora ele fala para aqueles discípulos que entrem no barco e atravessem para o outro lado. O que Deus colocou no meu coração hoje é falarmos um pouco sobre fé. Será que nós temos medo ou temos fé? E aí nós vamos entender um pouco a diferença, porque muitas coisas são deixadas de ser realizadas por conta do medo. Muitas coisas você deixa de viver por conta do medo, e vai além do medo, muitas das vezes a covardia. Esses homens, eles estavam acostumados a estar com Jesus, mas agora Jesus, ele despede eles para que eles entrassem no barco. E nós lemos aqui que Jesus insistiu, e isso era ao anoitecer. Quando estava anoitecendo, Jesus diz para eles atravessar. Nesse tempo, Jesus, ele sobe para o monte. Só que o que é que acontece, irmão? Um vento começa a soprar. Começa a soprar um vento muito forte. Eu quero que você entenda isso nessa noite de hoje. Aleluia. Eu não sei qual é o vento que você está vivendo, Meu Deus. mas existem momentos na nossa vida que Deus, ele quer conhecer aonde está a nossa fé. Aleluia. Existem momentos que é maravilhoso quando nós tivemos o nosso primeiro encontro com Jesus, não é? Eu costumo dizer isso. Cada um de nós aqui tem uma história. Cada um de nós aqui houve um acontecimento para que você pudesse chegar a Cristo. E isso é maravilhoso. É bom quando a gente está praticamente flutuando com Cristo. Parece que tudo está dando certo, nada está errado. A gente fala tão maravilhosamente de Jesus, mas chega um momento que o Senhor, ele pega eu e pega você e pede que nós venhamos entrar no barco.
Eu quero que você entenda muito bem isso, irmãos. Porque é um momento de Deus reconhecer aonde está a minha e a sua fé. É um momento de Deus enxergar quem é você e quem sou eu. Quem somos diante dele. Por quê? Porque o vento agora começa a soprar, o vento contrário. As coisas agora começam a trazer pavor para aqueles homens que estavam com Cristo. Quantas coisas que passam ou devem ter passado sobre a cabeça, né? Para que Jesus mandou entrar nesse mar? Será que era para nos destruir? O que Jesus ele estava fazendo? Por que ele ficou? Porque ele sempre esteve conosco. E às vezes existem momentos na nossa vida, eu acredito que não é diferente com você, que nós passamos tantas provas, tantas coisas que parece que estamos sozinhos. Existe um momento que você procura, mas cadê Jesus? Parece que você clama, você faz propósito, mas parece que o que vem de retorno para mim e para você é um silêncio. E eu quero que você entenda nessa noite, não saia do barco, porque Jesus, ele tem um propósito para mim e para a tua vida. Não abandone aquilo que ele disse para você. Se ele disse entra, atravesse para o outro lado, permaneça firme, porque o Senhor, ele sabe o momento certo de chegar. Não se atemorize. E algo incrível passa a acontecer, porque dentro de todos aqueles homens agora na madrugada, olha quanto tempo passa, irmão. Ao anoitecer eles entram no bar. Na madrugada Jesus vem andando sobre o mar. Quanto tempo dura uma prova na minha e na sua vida? Quanto tempo você está esperando uma resposta? Eu quero ser bem simples para que você entenda o que Deus está falando para você hoje. O que mudou? Como era a sua fé antes e como é hoje? É bom, eu digo isso, coisa maravilhosa é estar ali com Cristo e ver aquelas maravilhas, ver aqueles ensinamentos, aquelas ministrações, mas e agora? Quando Ele está distante? O que você faz, irmão, quando vem o silêncio? Como é que você está se comportando? Deus poderoso. Em que estado de fé você se encontra? Eu tenho certeza que cada pessoa que está aqui nessa noite, se talvez você não tiver, receba agora. Deus tem uma promessa para a sua vida. Eu tenho certeza que cada um de nós recebemos uma promessa. Mas o que nós fazemos quando o momento é de tempestade e de silêncio? Até quando você consegue ser resistente e continuar acreditando naquilo que Deus ele me falou? Deus poderoso, aleluia. É só as coisas começando a dar errado, e as pessoas começam a entrar em desespero. Às vezes Deus fala: vou salvar o seu filho, vou salvar seu marido, sua família, sua casa. E aí aos seus olhos parece que as coisas vão piorando. Parece que quanto mais você ora para alguém ser liberto, parece que mais ela se lança no vício. Parece que quanto mais você ora pelo seu relacionamento, parece que mais briga tem. É um momento de ser provado, irmão. É um momento de você entender mais o que é a fé. Porque você tem que descansar do seu coração. E é fácil? Não é nada fácil. Mas é esse tipo de relacionamento que o Senhor ele quer comigo e com você. Que você confie. Se Ele disse para entrar no barco, fique no barco. E o que se trata barco, irmão? Não estou falando de igreja, não. Eu estou falando do que você está vivendo. Esse é o barco da sua vida. Porque muitas das vezes é mais fácil de desistir. Às vezes você está no local de trabalho e Deus falou: vou te exaltar lá. Você já está pensando em sair porque as pessoas estão te perseguindo. Ele quer jogar tudo para o alto. Foi isso que Deus falou para você? Não, o que Ele disse? Eu vou te exaltar naquele lugar. Eu conversava com uma pessoa esses dias. O engano do cristão muitas das vezes, irmão, é ele achar que ele vai nos lugares somente para pregar. Ele está num lugar e fala: Deus me colocou aqui para orar não sei por quem, para pregar não sei por quem. E muitas das vezes não, irmão. Muitas das vezes Deus te coloca em lugares onde há espírita. Deus te coloca em lugares onde há muita perseguição. Não é só para você interceder, é para você aprender. Aleluia. Existem estágios na nossa vida, existem fases.
Às vezes a gente acha, meu Deus, não, eu tenho que pregar. Não, você tem que aprender. Que momento que você está na sua vida. E às vezes você acaba se tornando um crente chato, que você quer enfiar Jesus pela abaixo das pessoas. Você não entendeu o tempo que você está na vida. O tempo em que Deus está no monte intercedendo por você, enquanto Ele conhece a sua fé. Porque declarar Jesusinho lindo, amado da minha alma, Jesus maravilhoso, isso é bom demais, irmão. Mas e quando você começa a orar e não vê resposta? E quando você abre, né, a sua dispensa, as coisas voltando, você fala, Senhor, e não chega ninguém batendo na sua porta para levar nada lá, porque Deus quer conhecer a sua fé, irmão. Nem sempre você levantar as mãos para o céu, as coisas vai. Tem uns crentes que querem ser mágico, né? Assim, ó. Essa gente sai pôr na mão em tudo, meu Deus. Esse carro só quebra, a partir de agora não vai quebrar mais, e ora e continua quebrando. Mau uso. Deus quer nos ensinar, irmão. Não é desse jeito. Aleluia! Entenda isso nessa noite. Que estágio você está? Que estágio você está? Jesus, quando vem vindo, eles avistam e aqueles homens pensam que é um fantasma. Pedro, cheio de ousadia, ele fala, Senhor, é o Senhor. Então, olha que coisa, irmão. Mande Jeová até ti. Me autorize. Olha que coisa. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Isso é fé, irmãos. É estar na palavra do Senhor. Às vezes a gente confunde fé e a gente sai fazendo tudo do nosso jeito e fala, eu sou cheio de fé. E não é assim. Ele fala para Jesus, Jesus, então se é o Senhor, manda eu ir. Manda eu ir até o seu encontro. E às vezes não é assim na vida de muita gente. A gente fala, não, eu tenho fé. E a gente sai fazendo um monte de coisa e acaba não acontecendo nada. Vocês lembram uma onda que tinha um tempo atrás, irmão? O povo chegava no velório, lá o defunto lá, e ora, e roda, e o morto lá. Não, chegou minha hora, eu quero descansar. Porque não é assim, se não é pela palavra de Deus, irmão, não é assim que acontece. Por isso que é relacionamento. Deus ministra no seu coração, vai e faça. É pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir. A palavra pela palavra, irmão. É isso que nós temos que entender. E muitas das vezes a gente se enche de autoestima e de fé e quer fazer um monte de coisa sem a direção de Deus. Deus está falando conosco nessa noite. Senhor, permita que eu vá aí. E ele fala, vem. Então vem, está cheio de ousadia. Vem. E ele começa a dar os seus primeiros passos. Só que o vento não tinha parado, irmão. Mas para onde ele está indo? Ao encontro de Jesus. Meu Deus. Entenda isso nessa noite, irmão. É muito simples o que está sendo falado aqui. Como é que você está hoje? Onde está a sua fé? Esse momento que você tem que ir de encontro com aquele que te chamou, com aquele que te fez a promessa. É quando as coisas fogem do seu controle que você tem que ir de encontro a Deus e não querer pular do barco. Se é você, Senhor, então deixa eu ir até ti. Mas no percurso ele começa a afundar. E lá na frente Jesus vai falar o quê? Por que você teve medo? Por que você está temendo? É muito simples, eu disse. Uma palavra de fé para você hoje. Por que você tem medo? O que é que está te tirando sono? O que você acha que vai dar errado? É pela palavra de Deus. Quando ele começa a afundar, Jesus não deixa ele afundar, irmãos, porque o Senhor, ele conhece o nosso limite. Ao contrário do que muitos fariam, Jesus vai e estende sua mão. Eu coloco de pé. Vem. E aí, sabe quando a tempestade passa? Quando eles entram no barco. Sabe quando isso vai passar? Quando Jesus entrar na sua casa. Sabe quando isso vai passar? Quando Jesus entrar na sua vida. Sabe quando tudo isso vai passar? Quando Jesus entrar nas suas finanças. Sabe quando tudo isso vai passar? Quando ele entrar nos seus projetos, nos seus sonhos. Você fala, Senhor, se é o Senhor, me dá uma prova. Está cheio de gente pedindo prova e está afundando. E Deus está te estendendo a mão nessa noite de hoje.
de gente sucumbindo. Pede sinal, pede sinal, pede sinal, e o Senhor está dando sinal para você. É importante isso. Compromisso, responsabilidade. Pai, se é o Senhor me dá um sinal, Ele te dá um sinal. Mas como é que você está reagindo a tudo isso? Está temendo? Mas Ele não vai deixar você afundar, irmão. Acredite nisso nessa noite. O Deus que te chamou, que te fez uma promessa, Ele não vai deixar que as coisas acabem dessa forma. O Deus que te chamou, que te fez uma promessa, não vai deixar você morrer desse jeito. Às vezes a medicina decreta o fim de uma pessoa, mas Deus, Ele te fez uma promessa. Às vezes a situação quer pôr fim no seu casamento, mas Deus te fez uma promessa. Às vezes a situação quer pôr fim na sua família, Deus te fez uma promessa. Não vai acabar, irmão. Você crê nisso? Não vai acabar. Não vai. Se tiver que andar sobre as águas, era propósito. Passaram um período inteiro com aquela ventania toda, Jesus orando, mas na hora certa Ele chega. Não se atemorize. Não perca a coragem. Vai para cima. Vai para cima, mas com relacionamento. Relacionamento com Deus. Entende que o Senhor está ministrando o seu coração. Entende o que Ele está falando. Porque quando Ele está ali, irmão, diante daqueles discípulos, é um relacionamento. Ele está tendo um diálogo com Pedro. É um relacionamento. Não é do jeito que a gente quer. Então vai para a oração. Espera Deus falar no teu coração, irmão. Relacionamento. Aprende a esperar. Aprende a esperar e confiar. As coisas não vão acabar assim. Aleluia. Às vezes as coisas não erradas, porque Deus quer saber onde está o nosso coração. Acabei de falar isso aqui. E aí nos momentos mais difíceis que a gente faz, pula do barco. Aí aquela pessoa que você trouxe para a igreja, você acaba desanimando ela porque você não quer mais ir para a igreja. Pessoa entusiasmada, querendo vir sempre, ela vai para a igreja, não, hoje eu não vou, estou desanimado. Porque cada prova parou de acreditar. Parou de acreditar. A sua fé está onde? No que você precisa ou em Cristo? Ele cuida de você, irmão. Acredite nisso. Você não vai sucumbir nessa tempestade. Se você pulou na água, Ele vai te colocar dentro do barco, vai entrar com você, porque Ele não abandona. Você pode se colocar de pé. Vamos fazer uma oração. Nós não vamos esticar, não, irmão. É simples. Aleluia! E sabe o que eu tenho percebido, irmãos? Vou falar para você. A gente está vivendo uma nova fase, um novo ciclo. Mas sabe o que eu percebo muitas das vezes? As pessoas reprovam as coisas simples. É simples. Imagina você entrou aqui hoje com um objetivo e você escuta simplesmente, receba a vitória. E aí, amém, acabou o culto. Tem um monte de gente que vai embora murmurando. Só falou receba a vitória, mas não é isso que você precisa. É a simplicidade, irmão. Esteja atento para aquilo que Deus está fazendo. Esteja atento. Você não vai sucumbir. Eu quero orar por você agora, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, irmão, pela igreja. Vamos orar por esse bairro, por esta vila. Vamos orar pelas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Pessoas que estão doentes, pessoas que estão precisando, não estão fazendo tratamento. Ô irmão, o negócio está um caos e às vezes a gente não vê, sabia? A gente vem na igreja todo dia, vê as mesmas pessoas, está tudo bem. Chega em casa, vê as mesmas pessoas, está tudo bem. Mas ao nosso redor tem muita coisa acontecendo. Tem gente morrendo, tem gente perdendo tantas coisas, tem gente se destruindo. E nós somos a igreja. Eu tenho falado isso aqui sempre, irmão. Nós somos a igreja, é juntos, é juntos. Deus vai ministrar o que você tem que fazer, que eu não estou falando de placa não, amém? Deus vai ministrar o que você tem que fazer, vai e faça. Vai de encontro, em nome do Senhor. Vamos orar, Senhor Deus, vamos orar. Mas solta a sua voz mesmo, irmão. Declara a Deus, começa a orar. Eu sei que vai vir alguém no seu coração aí para você orar. Pessoas que estão fracas, pessoas que estão sucumbindo, pessoas que já não acreditam mais, irmão. Pessoas que pediram sinais. Deus te deu sinal, e agora? Como é que você reage? Começa a orar. Deus ouve a sua oração. Senhor, vai de encontro, meu Deus, aquele meu familiar, quem está na droga, quem está na bebida. Senhor, alcança, meu Deus querido, ó Pai. Meu Deus amado, Senhor, aqueles meus familiares, ó Pai, que estão perdidos, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, ó Pai, vai de encontro, Senhor, ao local de trabalho.
lição, o que é que o Senhor quer ensinar, o que nós queremos, ó Pai, precisamos aprender. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, abre o nosso entendimento, ó Pai, abre, meu Deus querido, para que possamos compreender, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor está realizando, está fazendo. Derrama, meu Deus querido, sobre meus filhos, sobre a tua igreja, ó Deus querido Pai, a unção, derrama avivamento, ó Pai, tira, meu Deus querido, a vontade de parar, de desistir, tira, meu Deus querido, a vontade de recuar, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, Pai, guia, Senhor, cada um, ó Deus amado, seguramente por esse caminho, guia, meu Deus, para que todos possam alcançar, ó Deus querido, as bênçãos, para que todos possam ser canal na vida daqueles que estão com as suas vidas destruídas, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, Pai, para aquele que não conseguia mais orar, que venha, meu Deus querido, haver um despertamento, para aquele que não conseguia ler, ó Deus, que venha, Pai amado, ter ânimo, ter propósito, Senhor, na leitura, ter propósito na busca, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, pessoas que não estavam mais louvando, não estavam mais adorando, ó Senhor, venha, meu Deus, querido, restituir a vida espiritual de cada um dos seus filhos, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, entra, meu Senhor, com providência nos altos céus, e opera, meu Deus, de forma especial, Senhor, guiando, em nome de Jesus, ó Deus, realiza, Senhor, ó Deus, as tuas maravilhas, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, faz, ó Deus querido, a tua obra, em nome de Jesus, amém? Vamos adorar a Deus, depois a gente já dá um